E aqui uma coisinha meio triste, o excesso de lixo, né? Acontece que muitas pessoas sem noção vêm até aqui, não trazem uma sacolinha para jogar os seus lixos, nem mochila, nem nada. Essa trilha, ela segue o formato de um rosário quase. Relatos apontam que estas pedras foram trazidas por um único pecador Calma. Joá. Tem um poema sobre Joá. Eu não lembro muito bem, mas acho que é alguma coisa assim. Juazeiro é uma planta que resiste à terra enxuta. A fruta não vale nada e a madeira é torta e bruta. Mas a bondade da sombra ter a ruindade da fruta. Então, a razão pela qual esse poema retrata a fruta como sendo praticamente inútil é porque ela quase não tem nenhum valor nutricional. E para poder se alimentar de fato, você teria que comer algumas dezenas ou centenas para pelo menos sentir a ilusão de que a fome passou. E Juazeiro já foi uma terra seca, que não tinha muita água, as pessoas não tinham direito de comer, daí se rendiam a Padre Cícero e outros responsáveis por tomar conta dos lugares e manejar a população. E aí Juazeiro, por ser uma planta que resistia muito, tipo, a pouca água e por ter uma sombrinha boa, foi o que o pessoal adotou como sendo o nome da cidade, né? Porque antigamente isso aqui era um distrito de Crato chamado Tabuleiro Grande, até que o grande padre Cícero Romão Batista ele tornou-se prefeito. E daí acontece aquelas coisinhas que eu falei sobre as ressignificações realizadas por ele para instigar um, entre aspas, patriotismo distrital para que a gente se tornasse independente e virasse uma cidade de fato. Aqui, o lugar em que a gente está agora, antes era chamado de Serra do Catolé, até que o padre Cícero trouxe a sua ressignificação das coisas e nomeou a este lugar Horto das Oliveiras. Assim como ele fez com diversos outros pontos que eram de importante valor estratégico no quesito militar e por aí vai. Tanto que a gente está agora em cima do muro da Batalha de Sedição. E aqui uma coisinha meio triste, o excesso de lixo, né? Acontece que muitas pessoas sem noção vêm até aqui, não trazem uma sacolinha para jogar os seus lixos, nem mochila, nem nada. Comem, bebem água, fumam, fazem qualquer coisa e descartam no meio da flora local, né? Existe um projeto na UFCA, chamado Oficina Educativa Ambiental, e nele, muitas vezes, nós já viemos até aqui no Horto para realizar esses processos de coleta de resíduos que as pessoas simplesmente jogam, mas, infelizmente, com o decorrer do tempo, como nós não podemos estar aqui com a presença constante, até porque eu, por exemplo, eu estudo na UFCA, eu não posso dispor do meu tempo, principalmente por morar longe,
para vir até aqui e realizar uma coleta constante, na mesma velocidade em que as pessoas sujam o ambiente. Principalmente quando é época de romaria. Apesar de ter várias placas e denotações de que esse ambiente deve ser preservado. Essas pedras aqui, ó, não consigo tirar nenhuma, estão todas muito presas. Mentira. Pedras Cariri, algumas delas com alguns brilhinhos até, porque elas têm algum índigo, se eu não me engano. Alguma pessoa que estuda geologia pode me corrigir melhor, pode me corrigir no caso, mas tudo isso aqui tem valor histórico, cultural, biológico. E aí, há muitos anos, eu acho que no início dos anos 2000, surgiu o projeto do Geoparque para transformar todos esses geossítios, que são uma fonte arqueológica muito rica e com uma história simplesmente espetacular, para trazer mais esse âmbito, esse senso de preservação também. Então, o negócio é que essa área, até uns 30, 40 anos atrás, não tinha nenhuma árvore. Elas cresceram nos últimos 20 anos praticamente, quando o pessoal do Geoparque, que criou esse projeto visando a preservação dos geossítios, veio aqui e, em conjunto com a população, começou a espalhar sementes na região. Daí, na época em que a chuva vem, para aqui, para a região do Cariri, isto é, por volta de final de dezembro até o começo de março, abril, alguma coisa assim. Às vezes se estende um pouco mais, às vezes um pouco menos. Tudo depende de como o clima se comporta, ou melhor, o tempo, já que o clima é a interpretação de pelo menos 30 anos de análise de tempo. E daí, quando acontecem essas chuvas, as árvores elas voltam a ter folha, apesar dessa aparência que nós conseguimos ver agora, completamente seca. Inclusive, isso é muito interessante porque a gente pode trazer à tona a razão pela qual o bioma predominante da nossa região, do sertão caririense, é chamado de Caatinga. É porque quando os povos originários eles viram essa mata toda sem folhas, às vezes com espinhos, e caso não saibam, os espinhos são uma forma que as plantas encontraram para se adaptar e perder menos líquido. Tem uma moto vindo, vamos cortar para não pegar áudio lascadão. Com espinhos, as plantas conseguem reter mais líquido e assim suportar esse período de seca muito extenso que tem aqui na região do Cariri. E até um pouco de tempo atrás, talvez no máximo um século, havia períodos em que não chovia por anos nesta região. Então, era muito incomum ver-se plantas nascendo naturalmente por aqui, principalmente árvores grandes, frondosas, fortes. Então, todo esse projeto veio com o pessoal do Geoparque para especificamente trazer plantas nativas da região capazes de suportar períodos extensos e fortes de seca e que, ao decorrer do tempo, cresceriam para ser essa beleza que a gente vê aqui agora e que se tornariam ainda mais belos em períodos de chuva. Então,
Nós temos aqui mais uma parada interessante, que é a primeira placa que a gente encontra quando se inicia o percurso pelo geossítio de fato, que aqui é muito popularmente conhecido como Santo Sepulcro. E nestas placas, em algumas situações, nós conseguimos encontrar alguns dos conhecimentos populares, majoritariamente trazidos ao povo pelo Padre Cícero, que estudou botânica durante um tempo de sua vida, lógico que informalmente, e eis um deles. Não plante em serra acima, nem faça roçado em ladeira muito em pé. Deixe o mato protegendo a terra para que a água não a arraste e não se perca a sua riqueza. Todos eles são muito interessantes porque remetem a conhecimentos que boa parte das pessoas que viviam nestas regiões há tempos atrás possuíam sem sequer ter feito uma universidade, sem ter estudado uma agronomia. É lógico que alguns deles poderiam já ter conhecimento de familiares e parentes que possuíam esse conhecimento e passavam até esta região por meio de cartas, mas ainda assim, isso era algo incomum. Era algo incomum porque a população daqui era, em sua grande maioria, desinstruída, desculturalizada. Até os anos 90, eu acho, eu acredito que a maioria da população não sabia ler, pelo menos não com a qualidade e quantidade que se vê hoje em dia. E aí é surpreendente ver esses conhecimentos através dessas placas do conhecimento popular, para que não se perca, para que não se deixe ser apagado pelo tempo. Esta placa retrata a igreja do Senhor Bom Jesus do Horto, que é ali para cima. Em breve a gente passa por lá, quando a gente passar a gente grava. Então, sobre essa região aqui, como vocês podem ver de maneira muito clara, é um poço. Tem até um sistema de escoamento de água, para a água vir para o poço, no caso, para épocas de chuva. Daí as pessoas conseguiriam vir tomar sua água aqui, lógico, depois de um processo de filtragem. E é engraçado falar sobre isso porque existem alguns contos e relatos populares que dizem que nesta região existe um poço encantado, um poço sagrado, que é repleto de água, cheio de nascentes. Existe um lugar que está reservado para o fim dos tempos, para os fiéis da região e as pessoas que se devotaram ao Padre Cícero poderem escapar da fome, da sede. É lógico que um lugar assim nunca foi encontrado. E as lendas populares dizem que só pode ser encontrado por poucas pessoas porque é um lugar encantado. Curiosidades populares para você que se interessa pela região. Essa trilha, ela segue o formato de um rosário quase. Só que muito pequenininho no final. Então, é como se você percorresse os mistérios até chegar ao final dela e dar a volta. Então, eis aí uma curiosidade, né? Existe um lugar específico para depositar lixo. Mais de um. E ainda assim as pessoas colocam lixo no chão. Sacanagem. Nessa área em específico, em que a gente já começou a trilha, é interessante a gente dar uma olhada nessas areazinhas aqui, no qual tem um derramamento mínimo de terra, em comparação com outros lugares que a gente vai ver mais pra frente. Quando chove, é natural que a terra siga o caminho que leve ao percurso mais baixo, pelo simples efeito da gravidade. Mas, quando há árvores nessas áreas, o caimento da terra é muito menor, porque as raízes, você consegue até dar uma olhada se der um zoom bem fortezinho aqui, ó. As raízes, elas ficam presas junto com a terra. E daí, para que essa terra caia e
seja um perigo maior de fato, até para as pessoas que moram por aqui ou então que fazem trilhas recorrentes por aqui, é importante também fazer um projeto de repor essa terra que sai. Porque apesar de, em alguns lugares, essa terra ela sair em menor volume em razão das raízes das árvores que estão aqui, ainda tem outras áreas que estão muito mais escassas, que apresentam uma escassez muito maior de terra por não possuírem árvores plantadas nessa região. Quando a gente chegar mais para frente no localzinho, a gente grava, mostra para vocês, mas a partir daqui já é muito interessante que a gente consegue perceber esse fenômeno natural que acontece, o caimento da terra em razão da chuva, que em certas situações causa até erosão no solo, mas não aqui e não agora. E o processo disso acontecendo. A gente está vendo agora como isso tudo está acontecendo. A gente está acompanhando em primeira vista o primeiro processo de caimento, de decorrimento da terra. Isso acontece quando, eu nem sei se a palavra correta é essa, mas eu acho que chama lixiviamento, que é quando a água da chuva cai e leva e banha essas regiões, essa terra, e faz com que ela vá para outros lugares. Então, como eu disse, quando chegarmos mais para frente eu vou mostrar para vocês as áreas em que esse decaimento de terra ele ocorreu e não havia nenhuma árvore plantada numa região por perto, para a gente comparar como é que fica e trazer essa necessidade de um projeto, talvez do município, ou então do Geoparque, ou até mesmo em conjunto com os dois e até outras instituições responsáveis, e até mesmo da própria população, para trazer de volta essa terra que ao decorrer do tempo ela foi caindo de uma forma que a gente possa manter essas árvores em seus lugares certinhos, de volta, como era até 5 anos atrás, 8 anos atrás. E, bom, eu acho que por agora é isso. Então, como eu estava dizendo, se você for uma criança com muita imaginação, você consegue até interpretar isso como a árvore segurando com toda a sua força esse monte de terra para evitar que ele venha a cair de maneira muito rápida, que ele venha a escorrer de maneira muito rápida. Uhum. Apesar de que algumas coisas aqui são pedras, né? Andando muito pouco, nós já conseguimos encontrar esse lugar, que é muito similar ao outro, entretanto com menos árvores. Grava um pouquinho mais para cima que você vai ver, não tem nenhuma árvore próxima do lugar em que essa terra está caindo. Ela decai de maneira muito mais rápida porque não tem nenhuma raiz presa a ela. E se você vier para cá, ó, nessas regiões com árvore, o caminho é muito mais bonitinho, mais delimitado. Agora, aqui, em que não havia nenhuma árvore, a terra foi decaindo de maneira muito mais rápida e agora tem esse buracão aqui que as pessoas podem usar para se sentar ou então fazer qualquer coisa. Apesar de que não seria o ideal, ecologicamente falando. Relatos apontam que estas pedras foram trazidas por um único pecador que pecou demais e decidiu abrir o tronco de uma árvore para depositar todos os seus pecados de uma vez e nunca mais precisar vir aqui. Dizem as lendas que ele pagou até os pecados futuros. Como mencionado já, eis aqui uma das pedras trazida por um pecador para denotar o tamanho do seu pecado. Quase que tô virando viúva. Pedrinhas, pedrinhas, pedrinhas. Essa aqui, pedra de vez em quando.
bonitinha. Não sei se tá focando. Eu desci com a mão, segurando. Eu recomendo que tu desça com a mão também. Tem uma lagartixa ali. Pequenininhas, graças a Deus. Aqui à direita tem lixo. Direito tem lixo? Uma imagem bonita. Um lagarto. Um lagarto. Lagarto. Eita pulão que ela deu. Onde Parou a foi? gravação? Parei. Ah, lixo. Eu acho bom tu respondendo sem pensar. Parou a gravação? Parei. Eis aqui uma tristeza enorme. Uma pessoa fazendo queimadas na região. A fumaça é possível ver de longe. E a parte triste é que não é só por aqui. No caminho, enquanto eu subia, também tiveram diversos pontos em que eu observei queimadas. A fumaça preta é visível. Uma falta de consideração com o ambiente. A sombra que me acompanha não é a que me socorre. Se eu andar, ela anda, e se eu correr, ela corre, e é mais feliz do que eu, nem adoece nem morre. Juazeiro é uma planta que resiste à terra enxuta. A fruta não vale nada, e a madeira é torta e bruta, mas a bondade da sombra tira a ruindade da fruta. Tudo que o homem estudou para a natureza foi pouco. Ele não faz um coqueiro. Se inventar, fica louco. Caçando a encanação que leva a água do chão para botar dentro do coco. Oi. Salve, galerinha.